Sejam todas muito bem-vindas. A gente vai dar início aí ao nosso segundo painel, né? Segundo dia do painel Mulheres Tributaristas em Ação, que, na verdade, é uma semana com eventos em homenagem ao livro Direito e Sociedade, que foi coordenado pela nossa amiga muito especial aqui, a Daniela Olímpio, que reuniu grandes tributaristas, algumas das quais tiveram a possibilidade de disponibilizar um pequeno tempo da sua agenda tão corrida para estar aqui com a gente e poder falar um pouco mais sobre o trabalho que elas trouxeram nesse artigo, né? Aliás, esse livro ele é composto por diversos artigos com temas diferenciados que não abordam só a tributação em gênero, e sim falam da matéria tributária de um modo geral. E a gente tem recomendado muito aqui no perfil do Tributário em Jogo, ainda mais para você que está pensando em escrever alguma coisa, aplicar para um mestrado, para um doutorado. Sem dúvida, essa leitura extremamente rica pode despertar em você algum tema de interesse para um aprofundamento de estudo. Primeiramente, queria agradecer profundamente a presença das palestrantes de hoje, doutora Denise Lucena, doutora Maria Lúcia Fatorelli, doutora Rafaela, doutora Nina Pecá. É uma grande honra para o Tributário em Jogo receber vocês aqui e ouvir um pouco do que vocês têm a falar sobre esse belo trabalho. E dando início já às palestras, gostaria de chamar a nossa primeira palestrante, que vai ser a doutora Denise Lucena, que é professora titular de Direito Tributário e Financeiro da UFC, pós-doutora da Universidade de Lisboa, doutora pela PUC de São Paulo, mestre pela UFC, líder do Grupo de Pesquisa e Tributação Ambiental da UFC-CNPq e procuradora da Fazenda Nacional. A doutora Denise vai falar um pouquinho com a gente sobre o papel da tributação ambiental em prol do desenvolvimento sustentável, que é o tema do artigo que ela traz nessa obra coletiva. Doutora Denise, a palavra está com você, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada a todos pelo convite, é um prazer imenso estar aqui e uma alegria ter participado dessa coletânea tão bem organizada pela colega Daniela Olímpio. Direito e Sociedade, realmente, antes, eu costumo dizer que às vezes quando a gente chega num caminho, o destino não vem muito ao caso, é consequência. O processo tem que ser bom. E o processo da elaboração desse texto, de acompanhar essas grandes mulheres tributaristas, muitas que eu tive o prazer de conhecer durante a elaboração da obra, foi mesmo um grande privilégio, uma alegria imensa ver essa união e ver um movimento muito diferente no Brasil nesses últimos anos. A gente percebe que está diferente para melhor, porque a gente vê um movimento de grandes mulheres, de nomes importantes, de ideias diferentes se formando, de jovens tributaristas entrando com uma nova perspectiva. Eu que já comecei há algum tempo atrás, a gente vai ficando com esse complexo de idade, né? Eu me acho muito nova, estou feliz da vida com a minha idade. Mas a verdade é que quando a gente chega na titularidade, na vida acadêmica, você começa a olhar para trás assim, e começa a perceber esse percurso. E eu não posso deixar aqui de mencionar aqui e dar o meu testemunho desses 30 anos de academia, tudo que aconteceu. Assim, há 30 anos atrás, eu acho que eu era uma das primeiras. Quando eu fiz o pós-doutorado, nós éramos pouquíssimas. Eu lembro que fui eu, professora Meriel Queiroz, professora Betina Gutenmarre, professora Maria de Fátima, e isso em 2008, 2009, nem se falava em pós-doutorado. E lá em Lisboa, assim, se falava, claro, mas de mulheres tributaristas era uma coisa curiosa. E eles perguntavam por que 4 professoras brasileiras vêm aqui fazer um pós-doutorado. Então, assim, são coisas que a gente vê que hoje, né, nesse exato momento, eu estou aqui paralelo a esse evento, acontecendo aqui na UAB Ceará, é um outro evento de também mulheres tributaristas, com procuradoras brilhantes que estão ali, com professoras. Então, é um movimento hoje que eu me sinto muito confortável e muito feliz. Assim, eu era muito sozinha, eu que comecei cedo, e eu costumo dizer, imagina a professora Isabel Desse, que veio muito antes, que abriu a porta para todas nós, né? Então, assim, é uma sensação muito agradável quando eu vejo eventos desse porte, escuto conferências brilhantes, pessoas com ânimo, que dá uma energia nova. Eu considero que eu estou no recomeço assim, da carreira, com essa nova perspectiva e com essa união, com esse propósito aqui de tantos colegas tributaristas. Muito orgulho e muito feliz de fazer parte desse grupo.
que não é mais um grupo pequeno, que não é mais um grupo seleto, ao contrário, é um grupo gigante de tanta gente competente. E, nesse processo, o tema que eu trouxe para esse livro é um assunto que não era para ser um assunto novo. Tributação e meio ambiente não era para ser uma coisa nova. Eu tenho esse grupo de tributação desde 2007, e isso porque tinha uns professores, amigos meus da Espanha, em 2004, que já diziam, eu chegava, o que você está pesquisando? Porque a pessoa tem mania disso, né? Você chega numa escola, numa academia, e pergunta, o que você está fazendo? O que você está escrevendo, né? Paralelo, o que você está lendo? E tinha um colega que ele era da Complutense de Madrid, e ele disse, aqui eu estou estudando a tributação do ar. E eu, nossa, que coisa diferente, tributação do ar. Isso em 2004, 2005. E já era começando o debate da tributação da camada de ozônio, e aquilo foi vindo, né? Em 2007 eu vou para o primeiro evento no Rio de Janeiro, patrocinado pela Petrobras, que tinha que se falar em energias renováveis, a legislação obrigava que 1% tinha que ser esse assunto, e nenhum acaso, o professor Cassal Tanabás ficou doente nessa conferência e ia falar sobre tributação do álcool etílico. E aí eu fui incumbida de substituir o professor Cassal Tanabás, já vinha estudando a tributação do ar, e que traduz-se por a questão dos créditos de carbono. E aí vem essa questão da tributação do combustível não fóssil, começando a se falar no país das energias renováveis, isso em 2007, 2008. Eu sempre puxo assim, hoje nós estamos em 2023, hoje essa questão do meio ambiente é muito mais fácil, apesar de que ainda escuto discursos negacionistas, é impressionante como ainda vejo gente duvidando da camada de ozônio, gente duvidando que no Ceará tem alagamentos, que no Rio Grande do Sul tem seca, e ainda ouvi dizer que tem pessoas que não acreditam na mudança do clima, né? Então, enfim, mas isso eu já digo, eu não vou eu não vou perder tempo mais com isso, já desde que a gente decide estudar tributação ambiental, é uma decisão de incluir o critério ambiental como requisito na nossa pesquisa, como própria sobrevivência da humanidade. Infelizmente, teve um evento catastrófico, que foi a pandemia Covid-19, algo que é muito recente, que a nossa geração vivenciou, e nem sabemos se estamos livres disso ainda se discute, a OMS ainda não decretou o fim da pandemia, importante ter isso, tudo indica que a vacina está funcionando, mas depois disso eu acho que não tem mais como, facilitou a minha vida, por um lado, metodologicamente, claro, falando, academicamente falando, porque agora está claríssimo que economia, direito e meio ambiente têm que andar juntos. Então, assim, nós temos que seguir essa metodologia, nós temos que inserir o critério ambiental. Essa é a minha pesquisa, é uma pesquisa de ponta. Eu acho que todos nós que pensamos no direito tributário temos que ir muito além do CTN, temos que ir além da Constituição. Eu não posso ficar presa a uma dogmática de um código de 66, extremamente bem elaborado, é verdade. Foram gigantes os nossos elaboradores, os juristas que fizeram o Código Tributário, mas se aqueles gigantes vivos estivessem hoje, seguramente adotariam novos padrões, porque desses 50 anos passados eu tenho uma revolução digital acontecida na nossa geração e eu tenho a questão da crise climática. Então, são dois fatores que eu costumo dizer aos meus alunos na pós-graduação, eu digo, seja qual for a sua pesquisa, seja qual for ela, se você não falar na questão ambiental e na revolução digital, você está fora do mundo. Eu não tenho como deixar de incluir esses dois parâmetros. A questão digital, isso aqui é um exemplo, eu estou conversando com o Brasil, eu estou com os colegas totalmente conectada no mundo virtual, que era algo que não se pensava. Esse evento não estaria acontecendo, muito provavelmente, dessa forma, se a pandemia não tivesse acelerado a revolução digital. Nos deu mais credibilidade de que isso é possível. Somos diferentes. Então, a gente tem que pegar esse aprendizado e colocar isso no direito tributário. O direito tributário, eu também tenho insistido muito nisso, nessas minhas pesquisas atuais, ele está fora dos livros hoje. Eu não vou ter resposta para o que está acontecendo em nenhum livro de direito tributário, porque os novos, incluindo esses critérios, ainda não deu tempo, está pronto. Nós estamos ainda nas faculdades insistindo numa leitura clássica. Eu estudo os clássicos, evidente, eu tenho até uma coletânea que eu fiz com o professor Calil Guilherme, com o professor
Carlos Henrique, na nossa rede de pesquisa em tributação ambiental, leitura dos clássicos em direito tributário. Eu defendo a leitura dos clássicos, claro que isso é importante, mas eu tenho que aprender com aquela história, a análise do nosso sistema, para eu poder movimentar algo novo, para eu poder, inclusive, saber transformar o que eu tenho hoje em dia. Então, a inclusão do critério ambiental, quando eu falo tributação ambiental em prol do desenvolvimento sustentável, eu já parto dessa premissa. A crise climática é grave, ela exige novos procedimentos das próprias políticas públicas. O direito tributário, o instrumento fiscal, ele é decorrente dessa política pública, que não pode ser uma política fiscal isolada. Nós não podemos mais ficar trabalhando no Ministério hoje da Economia, antes da Fazenda, volta para a economia de novo. O fato é que não podemos ficar trabalhando no Ministério da Economia separado do Ministério do Meio Ambiente. Eu não posso ficar promovendo políticas fiscais como se não tivesse conhecimento das questões ambientais. Então, o tributo como instrumento nessa política é de grande relevância. É claro que o instrumento fiscal sozinho não vai promover uma mudança, uma educação ambiental, não vai modificar o comportamento, mas ele é um dos instrumentos. E aí eu vou utilizar nessa pesquisa o que tem de mais moderno, que é a economia comportamental. Se analisarmos quem são os grandes os ganhadores recentes dos prêmios, do Prêmio Nobel de Economia, todos eles voltados para a economia comportamental. Então, nessa economia comportamental, eu também vou incluindo esse instrumento fiscal de uma forma diferente. E a leitura que eu proponho é que nós tenhamos uma análise sistêmica do sistema tributário nacional, visualizando lá o artigo 140, Sistema Tributário Nacional, junto com o 170, inciso 6, que me permite ter um tratamento diferenciado de acordo com a questão ambiental, e os 225, que me coloca o meio ambiente como um bem universal, como um direito fundamental. Na hora que eu tenho essa visão, isso me obriga a entender um sistema tributário ambiental. E aí eu faço uma leitura que eu digo, é como se em todos os princípios do direito tributário existentes hoje, eu colocasse uma vírgula. É proibido criar ou aumentar tributo, a não ser através de lei, vírgula, inclusive obedecendo o critério ambiental. Obedecer à isonomia, inclusive atendendo ao critério ambiental, porque isso é uma exigência da nova ordem econômica mundial. Se a gente observar como é que eu vou buscar subsídios para defender isso, no que eu venho chamando de novo direito, eu considero a tributação ambiental, o direito tributário ambiental, um novo direito. Foi uma forma metodologicamente de eu poder elevar essa discussão. E quando eu trago essa forma desse novo direito, dessa nova leitura do direito tributário, me obriga a dar essa interpretação, e aí eu tenho que buscar subsídios lá fora. Aí eu vou para os tratados internacionais. Eu começo sempre, pego os relatórios da OCDE que falam expressamente transição da economia marrom para a economia verde, a transição para a energia renovável. Eu tenho agora um critério novo, que é essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que também está dando um novo movimento para a ordem econômica, acelerou muito, tudo que indica que vai acelerar a transformação da energia renovável. Eu tenho a OMC, que antes dizia, meu problema é o comércio, eu não tenho nada a ver com o meio ambiente, e que já recua e fala, meu comércio, desde que esteja adequada à política ambiental. Então, tem inúmeros tratados, protocolo de Quioto lá atrás, 97, que o Brasil ratificou, tanto ratificou que inclui o artigo 170, inciso 6 da Constituição, quando fala um tratamento fiscal diferenciado em prol das questões ambientais. Então, há todo um movimento diferente que muda a nossa visão do direito tributário, daquela dogmática estreita de ficar vendo o CTN, insistindo naqueles conceitos que foram bem feitos para aquela época. Somos novos cidadãos, temos um novo mundo, temos que ter uma nova postura. É um universo maravilhoso para quem está aí querendo pesquisar. Hoje é uma disciplina. Na nossa rede de pesquisa, na Universidade Federal do Ceará, nós já temos a disciplina na pós-graduação, mestrado, doutorado, tributação ambiental. A rede de pesquisa com a UFES, que da Santa Catarina, também tem a disciplina. Rio Grande do Sul também tem essa disciplina. Então, tem um movimento nacional que a gente tem colegas também fora, em universidades estrangeiras, nesse grande movimento.
Eu brinco e falo assim, que quando um tributarista, eu sempre falo essa piadinha meio boba, mas é uma realidade que eu digo, quando um tributarista está preocupado com a camada de ozônio, tenho certeza que o problema é grave. Nós somos os últimos a entrar nessa sequência, e nós entramos, e podemos fazer muito, porque nós temos um instrumento extremamente poderoso, que é o instrumento fiscal. E aí a gente dá uma organizada no direito tributário, e reformulamos aquela pergunta básica. Às vezes a gente esquece, estuda tributário e esquece. Para que serve o tributo? Para que serve o direito tributário? Ele não é atividade fim. O direito tributário é atividade meio. Nós existimos para custear os direitos sociais. E dentro dos direitos sociais, nós vamos ter saúde, alimento saudável, proteção à infância, à mulher, adolescente, várias medidas ali, e dentre as quais o meio ambiente equilibrado como direito fundamental. Então, é essa proposta dessa visão, que eu digo, contemporânea, adequada à ordem econômica mundial do direito tributário. Espero que vocês tenham uma boa leitura do artigo, fico à disposição, o nosso grupo de pesquisa é um grupo aberto, às vezes entramos online, fazemos vários eventos online, depois vocês podem aí seguir, eu sempre vou postando o que tem sobre esse assunto de novidade. Obrigada pelo convite, obedecendo aqui meu prazo regulamentar de 15 minutos, e tudo mais que tem para falar, vocês vão poder ler. Obrigada, Daniele, parabéns pelo livro, e foi uma honra participar com vocês dessa coletânea. Doutora Denise, eu só poderia agradecer, foi uma aula sensacional, acho que você inspirou todos nós aqui a nos aprofundarmos mais na temática da tributação do meio ambiente, trazendo aí a contemporaneidade e a importância dessa temática, né? Obrigada pelo convite, acho que muita gente aqui pode ir pesquisar, participar do grupo, acho que quanto mais cabeças se unirem nesse pensamento moderno, pode-se trazer mais novidades e melhorias para a sociedade como um todo. Então, professora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, o perfil aqui Tributário em Jogo agradece profundamente, se sente muito honrado por ela, e já passando a palavra agora para a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Doutora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional de Auditoria Cidadã da Dívida, membro e coordenadora do Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara da CBJP, graduada em Administração pela UFMG e em Ciências Contábeis pela FMS, com especialização em Administração Tributária pela FGV, ex-auditora fiscal do Ministério da Fazenda, ex-presidente da Unafisco Sindical, ex-membro da Comissão de Auditoria da Dívida do Equador e da Grécia, ex-assessora da CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil e da CPI PBH Ativos SA da Câmara Municipal de BH, ex-membro temporário do Expert Group UNCTAD da ONU, Bruxelas e Nova York, e autora de diversos livros. É uma pessoa com um currículo extremamente extenso, aliás, o que nos dá uma honra absurda de tê-la aqui conosco. Ela vai falar sobre um tema muito interessante também, que é a escassez no Brasil, que seria produzida pelo modelo econômico que nós temos. Então, professora Maria Lúcia, passo a palavra para a senhora. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui. Muito obrigada pela coordenação, Micaela Dutra. Tenho que deixar aqui um agradecimento inicial para a professora Daniela Olímpio, pelo brilhante trabalho dela na organização desse livro e a honra de ter sido convidada para participar, e também a alegria de compartilhar essa mesa com a Denise Lucena, que acabou de falar, com a Rafaela, com a Nino. Uma alegria estar aqui com vocês todas e todos que estão nos acompanhando também. Eu escolhi esse tema porque a proposta do livro para falar sobre o modelo tributário, mas com a nossa vivência, principalmente na Auditoria Cidadã da Dívida, a gente vem pesquisando as finanças públicas, tanto o ingresso de recursos como a aplicação dos recursos públicos, há 23 anos. E isso nos deu uma oportunidade de visualizar que as injustiças estão dos dois lados e que a questão do modelo tributário é um dos eixos que sustenta esse modelo econômico. Mas tem outros eixos, eles caminham juntos. Então, no artigo, quando eu falo que a escassez no Brasil ela é produzida, ela é fabricada, eu abordo muito resumidamente esses 4 eixos,
que são o modelo tributário injusto, regressivo, a política monetária suicida praticada pelo Banco Central, o sistema da dívida pública e o modelo de exploração agrícola e mineral. Nós elencamos esses 4 eixos principais. Claro que eles não são os únicos, mas eles são, de acordo com a pesquisa que a gente vem fazendo, os mais relevantes, os que realmente transformam o Brasil, um país marcado pela abundância. O Brasil é riquíssimo, não só em recursos minerais, que nós temos todos, e todos eles em imensa abundância, como também dinheiro em caixa, potencial industrial, potencial comercial, gente para trabalhar. Nós temos simplesmente todas as matrizes energéticas. Então, o potencial do Brasil, ele é gigante em todas as áreas, inclusive dinheiro em caixa, né? Nós temos mantido cerca de 5 trilhões em caixa, na conta única do Tesouro Nacional, no Banco Central, remunerando bancos, mas é dinheiro que devia estar circulando na economia, e em reservas internacionais. E muita gente fala, mas o dinheiro da reserva não pode mexer. Mas nos últimos anos, o Banco Central queimou mais de 60 bilhões de dólares de reserva. E nenhum dólar desses 60 bilhões, mais de 60 bilhões, foi para investimento, como a gente precisa, porque tudo está reservado para esse sistema da dívida que a gente prioriza. Então, no livro, eu passo rapidamente por esses 4 eixos. Na questão tributária, eu coloco até um exemplo lá, que tem um artigo que eu coloquei, que eu publiquei há mais tempo, um grupo de apenas 28 mil brasileiros e brasileiras recebem ao mês mais de 320 salários mínimos. 28 mil pessoas. Ao mês, mais de 320 salários mínimos. Isso, além disso, essas pessoas têm um patrimônio de centenas de milhões de reais. Isso tudo está numa tabela resumida lá na página da Receita Federal. E aí, ao mesmo tempo, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Dados comprovados pela última pesquisa da Oxfam. Mais da metade da população brasileira em algum tipo de insegurança alimentar. E o agrobusiness batendo recorde de exportação, recorde de safra, recorde de lucro. Então, o Brasil é um tremendo paradoxo. E isso não é um acaso. Isso é resultado lógico de um modelo programado, projetado para ser assim. E esse projeto, ele está no modelo tributário, não é um acaso que essas pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos ao mês são praticamente isentas de imposto de renda. Isso não é um acaso. Tem uma lei que autoriza isso desde 1996 e nenhum governo tocou nisso. E nesse período nós tivemos governos de várias cores, né? Nenhum deles tocou nisso. Isso não é acaso, é projetado para concentrar renda. Não é acaso que os tributos indiretos pesam, e muito, de tal forma que um mendigo que ganha esmola e vai comprar um lanche paga mais imposto do que o banqueiro lá no seu lucro distribuído, que é isento. O mendigo vai pagar imposto embutido no seu lanche. Isso não é acaso, é programado para ser assim. O sistema da dívida, que é o foco da auditoria Estadã, a dívida, gente, deveria ser um veículo para aportar recursos ao orçamento público, trazer recursos através de empréstimos para que esse dinheiro seja aplicado em investimentos de interesse da população, que vai pagar a conta e está pagando caríssimo. Mas não é isso que acontece. Essa expressão sistema da dívida foi uma expressão que eu criei exatamente para distinguir
o que está acontecendo aqui no Brasil com a chamada dívida pública. Por provocação nossa, o Senado fez um requerimento ao Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas apresentou ao Senado o resultado de uma investigação pontual, mostrando que a dívida interna federal, atualmente já está em 8 trilhões, não tem servido para investimentos no Brasil. O Tribunal de Contas apresentou um quadro lá, dizendo que nenhum investimento público foi pago com recurso da rubrica. A rubrica é o termo contábil lá da conta onde ficam os recursos da dívida. Nenhum investimento foi coberto por recursos da dívida pública. Então, nós não temos uma dívida para investimentos, como a Auditoria Cidadã vem denunciando há 23 anos e como o Tribunal de Contas comprovou agora. Agora não, já tem alguns anos que essa audiência pública. O link está lá no artigo. Ora, se até o Tribunal de Contas já provou que a dívida não tem contrapartida em investimentos, para que tem servido essa dívida? Para alimentar vários mecanismos financeiros. Por isso é que nós lutamos por uma auditoria. E a auditoria está prevista na Constituição. Há 35 anos descumprida nesse quesito aí. Apesar de várias comissões parlamentares terem sido formadas para investigar a dívida, todas elas indicaram gravíssimos erros, omissões, ilegalidades e até fraudes, e nada acontece. Por quê? Muita gente ainda acha que a dívida pública é uma coisa distante delas. Mas a dívida está por trás de todas as privatizações que aconteceram no Brasil, desde Fernando Collor, passando por todos os governos. A dívida está por trás de todas as contrarreformas que retiram direitos da Previdência, trabalhistas, etc. A dívida está por trás do teto de gastos e está agora por trás do arcabouço fiscal, que mantém o teto de gastos com uma banda de apenas 0,6% a 2,5% da despesa do ano anterior a mais. E deixa de novo o gasto com a dívida, que é o maior gasto público todo ano, fora desse controle do teto do arcabouço fiscal. Então, a centralidade da dívida pública, ela é inegável. E é preciso que mais e mais pessoas se interessem pelo tema. Por quê? Todo mundo está pagando essa dívida e ela está travando completamente o nosso desenvolvimento socioeconômico. E junto com o sistema da dívida, o outro eixo é a política monetária do Banco Central. Vocês estão vendo aí o juro básico no Brasil, a Selic, em 13,75%, sem justificativa técnica que se sustente. A inflação que existe no Brasil decorre de aumento de preço de combustíveis, principalmente. E por quê? Não é por causa da guerra, como a grande mídia fica falando, não. O Brasil é praticamente autossuficiente em petróleo e poderia ser em combustíveis se as nossas refinarias não estivessem sendo privatizadas de forma leviana e outras não tivessem tido a sua construção interrompida. Nós já poderíamos ser completamente autossuficientes. Por que o combustível aqui, então, está tão caro? Porque desde 2016, a Petrobras aplica o chamado preço de paridade de importação. Cobra um preço como se nós importássemos 100% dos combustíveis consumidos aqui, o que é uma grande mentira. Nós produzimos aqui 94% do que consumimos, segundo dados da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, e poderíamos estar produzindo 100% se não fosse o desmonte da Petrobras. Então, olha bem, quando sobe o preço de combustível, sobem todos os preços e vem a inflação. E aí vem o Banco Central e diz, tem que subir juros para conter a inflação. Eu pergunto a vocês, subir juros vai fazer baixar o preço da gasolina?
do gás de cozinha? Do diesel? É claro que não. Subir juros não serve para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil, que é principalmente de combustíveis e outros preços administrados e inflação de alimentos, por causa de políticas agrícolas e agrárias completamente equivocadas. Em vez de priorizar a agricultura familiar, a agricultura solidária, que realmente produz alimentos, os sucessivos governos priorizam o grande agronegócio de exportação, que não está nem aí para a fome do povo brasileiro, né? Tanto é que está aí batendo recorde de safra, de exportação, de lucro, e mais da metade do povo brasileiro com algum tipo de insegurança alimentar. Então, aí também entra a questão tributária. Eu fiquei feliz de ouvir a pesquisa da doutora Denise, que falou antes de mim, porque o grande agronegócio praticamente não paga imposto. Tem uma série de isenção para exportação, e ainda recebe vários incentivos fiscais. E deixa um dano ambiental, um custo para o Estado imenso, porque derruba florestas, cerrado, usa muito veneno, usa água, não é? E polui solo, polui água, etc. Então, esses eixos, não é? O modelo tributário regressivo, a política monetária do Banco Central, o sistema da dívida e esse modelo de exportação, de exploração predatória do grande agronegócio e da mineração, os lucros ficam com as grandes corporações que exploram essas atividades e pouco contribuem, ou quase nada contribuem para o financiamento do Estado. Esses 4 eixos principais, eles funcionam de forma coordenada. Por exemplo, eu falei do grande agronegócio e da mineração, praticamente isentos, por causa lá da Lei Candir, que dá isenção na exportação e ainda garante uma série de incentivos fiscais. Estrangeiro que compra título da dívida pública brasileira, que paga os juros mais elevados do planeta, tem o seu ganho financeiro com juros isento. Ora, por quê? Qual é a lógica de incentivar a especulação de estrangeiros com título da dívida interna brasileira? Qual é a lógica disso? Ainda mais considerando que essa dívida não tem servido para investimentos. Então, é preciso a gente compreender esse funcionamento integrado. A política monetária do Banco Central, quando o Banco Central agora mente para a população e fica falando que tem que subir juros para conter a inflação e coloca o juro em 13,75, ele está levando milhões de empresas à falência. E ele está impedindo a circulação do dinheiro na economia. E, de quebra, ainda está provocando crescimento exponencial da dívida pública. A cada 1% de aumento da Selic, nós temos um aumento de 40,1 bilhões de reais no gasto com juro anual da dívida interna. Quando eu escrevi o artigo, gente, há poucos meses, era 34,9 bilhões. Saiu agora o dado, já é 40,1 bilhões, a cada 1% de aumento da Selic. E, além disso tudo, como o tema aqui é o modelo tributário, nós, da Auditoria Cidadã, identificamos a atuação de um mecanismo que se chama securitização de créditos públicos. Eu assessorei a CPI da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, onde esse esquema opera. Identificamos que esse esquema desvia tributos arrecadados durante o percurso do dinheiro pela rede bancária. Imaginem, nós estamos aqui lutando por um modelo tributário mais justo, ainda que consigamos o melhor modelo tributário do mundo, se esse esquema de securitização continuar se alastrando, vejam bem,
o dinheiro é desviado durante o percurso pela rede bancária, antes de chegar aos cofres públicos. É uma arquitetura financeira aparentemente complexa, desenhada exatamente para confundir as pessoas, mas nós já deciframos. O nosso relatório da CPI da PBH Ativos foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas mandou suspender a operação, mandou suspender os pagamentos desse esquema. Agora, o mercado não para. Tentaram incluir esse esquema na PEC 23, na PEC dos precatórios, como um jabuti, que não tinha nada a ver com o assunto ali. Por quê? É um esquema flagrantemente inconstitucional e ilegal. E nós vivemos sob essa ameaça. Então, eu queria chamar a atenção de todos que estão nos assistindo e todas as autoras desse livro, que além de defenderem um modelo tributário justo e solidário, em que quem pode pagar mais realmente pague, para que a gente tenha no modelo tributário a via óbvia de distribuição de renda e não o contrário, como tem ocorrido, que todas vocês, minhas colegas, nesse livro, se interessem também pelo estudo desse esquema da securitização de crédito público, porque ele é capaz de desviar os recursos arrecadados antes que esses recursos cheguem aos cofres públicos. E com isso eu encerro aqui para ficar dentro do tempo, agradecendo imensamente a possibilidade de participar com vocês, de contribuir para esse livro, e convido a todas e todos para acessarem a página auditoriacidadã.org.br e também as redes sociais. Lá na página tem os links para todas as redes sociais que nós estamos também. Muito grata, fico à disposição para responder perguntas que, por acaso, vocês têm. Muito grata. Doutora Maria, muito obrigada profundamente pela sua aula. Assim, eu acho que você conseguiu trazer um tema que é complexo, numa linguagem bastante objetiva, clara e, sem dúvida, necessária para a reflexão de todos nós, né? Muitas vezes a gente gosta só da teoria tributária e a gente esquece os impactos efetivos, principalmente dos dinheiros públicos, né? Como é que eles são geridos, gestados, e isso gera um impacto na administração como um todo. Então, sensacional o seu tema, de uma importância imensa. Já tem algumas perguntas aqui, mas como eu avisei para a nossa audiência, a gente vai terminar a sessão de palestras para começar as perguntas. Então, em breve, retorno à senhora com as perguntas que já foram feitas. Tá? Dando sequência ao evento, vamos passar a palavra agora para Rafaela Monteiro, que é advogada sênior no escritório Bichara, graduada pela FGV do Rio, pós-graduada em Direito pela UERJ e membro da Comissão Especial de Defesa do Contribuinte e Política Fiscal da OAB Rio de Janeiro. Bom, Rafaela, é uma grande honra tê-la aqui conosco também no evento. Ela vai estar falando sobre TCMD na herança digital. Então, passo a palavra a você. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos, boa noite a todas. Uma honra estar aqui acompanhada das professoras Denise, Maria Lúcia e Nina. Antes da minha fala, eu cumprimento as presentes em nome da doutora Micaela Dutra, que proporciona esse ambiente, esse espaço de debate para a gente, doutora Daniela Olímpio, responsável por fazer esse encontro acontecer, esse livro sair, essa coletânea que ficou muito linda, e é uma honra para mim, e agradeço muito o convite. Agradeço também a doutora Bianca Xavier, que esteve ontem aqui no painel. Fui minha professora na graduação há 14 anos atrás, então me apresentou o direito tributário, e até hoje é uma inspiração também nos dias de continuar militando pelo direito tributário, que como bem trouxe a doutora Maria Lúcia, é uma batalha diária, né? O meu artigo ele trata sobre o ITCMD na herança digital, e ele surgiu em decorrência de um estudo na pós-graduação da UERJ do ITS. Então, esse ano eu completo 10 anos de formada, mas a gente sempre quer ir um pouco além do direito tributário, que é a nossa casa, e tentar estudar um pouquinho mais sobre lei de proteção de dados, sobre direito autoral e outros temas do direito civil que conversam muito com o direito tributário. E aí, trazendo uma frase muito emblemática de Benjamin Franklin, né, muito antiga, de 1700, e lá vai bolinha, a gente sabe que tem dois assuntos que são inevitáveis para os seres humanos, que é a morte e os tributos. Então, eu decidi
misturar esses dois temas, estudar esses dois temas, de forma a gente viabilizar, entender como poderia ser uma cobrança desse tributo no Brasil. E para começar a minha fala, eu acho importante a gente estar na mesma página sobre o fato da herança digital ela não ter uma previsão normativa. A gente não tem isso no Código Civil, a gente não tem essa menção à herança digital no Marco Civil da Internet, também não está na Lei de Proteção de Dados. Existem projetos de lei que eu abordo detalhadamente no artigo, mas ainda não aprovados pelo Congresso Nacional. Então, a gente tem aí uma ausência de arcabouço para tratar de forma detalhada no âmbito da legalidade, que é o direito tributário. E a posição adotada pelas autoridades fiscais ainda é muito tímida. A gente tem disputas analisadas pelos tribunais, mas ainda não temos autos de infração lavrados para tratar sobre a cobrança de TCMD, ou pelo menos não tive conhecimento ainda de nenhum caso semelhante, e as decisões judiciais elas estão fora do âmbito da Fazenda Pública. Citando basicamente 3 exemplos aqui, um familiar que entra em juízo para questionar o conteúdo, para ter acesso ao conteúdo de um e-mail de um cônjuge falecido, alguém que quer ter o login de um dispositivo móvel que a pessoa deixou e sem os acessos não é possível você abrir mais nada, né? Tem a complexidade dos acessos da senha, pedidos de prestadores de serviço para exclusão de contas de rede social. Então, são temas discutidos no âmbito do Poder Judiciário que fazem que a gente possa refletir juntos sobre como a administração tributária ela vai enxergar isso, porque acredito que seja inevitável em algum momento a gente alcançar esse debate. A gente sabe que, por exemplo, a administração de um perfil é uma atividade altamente lucrativa, acho que todos aqui têm pleno conhecimento de que o incremento de número de seguidores é relevante nas plataformas digitais e não raras vezes o falecimento ele enseja o próprio incremento desses seguidores. E aí a gente segue, por exemplo, as notícias de Marília Mendonça, que logo após o terrível acidente que afetou a vida dela, teve a reprodução das músicas aumentadas de forma significativa em plataformas de streaming, mas aqui a gente precisa avaliar também se a existência do ativo digital por si só e do falecimento, ele enseja uma hipótese de incidência, um fato gerador do ITCMD. E aí, nesse caso da plataforma, do incremento de receita, a gente consegue avaliar isso sob o ponto de vista do imposto de renda, né? A gente sabe que auferir renda e herança são coisas distintas, então, para uma análise sob o ponto de vista tributário, a gente precisa, de fato, aprofundar sobre qual é a hipótese de incidência atrelada, o que a gente está falando aqui, se é fato gerador do ITD, se não é, se é imposto de renda, e principalmente a privacidade do falecido, né? Porque ainda que o herdeiro ele queira ter acesso a uma determinada informação, a um determinado ativo, ali cabe ao Poder Judiciário, no caso, né, da ausência de uma norma, avaliar se a morte ela vai ensejar novos direitos para o falecido em relação à privacidade dele. É algo bastante complexo. E aí, entrando com um ponto já da transmissibilidade, né? Sob o ponto de vista jurídico, é muito importante que o falecido, em vida, obviamente, ele tenha uma ciência clara do destino dos seus bens, do que vai acontecer depois da sua morte, né? E aí é uma proteção fora do direito tributário, uma proteção do Código de Defesa do Consumidor e, da mesma forma, da Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê que a autodeterminação informativa é um fundamento para a disciplina de proteção de dados no Brasil e logo, um parâmetro muito importante para que o indivíduo ele possa controlar e proteger o seu próprio patrimônio. Em geral, as empresas gigantes digitais, e aí a gente fala de Netflix, Amazon, Facebook, Instagram, eles têm eles se utilizam de licenças de uso. Então, assim, para quem tem aquela curiosidade de ler a bula do remédio, de dar uma olhada ali nos termos de uso, que a gente só clica em OK, é importante a gente saber que eles negam o direito de transmissão aos herdeiros. Mas como que é isso na prática, né? E aí a gente aborda isso no artigo para entender
como que, no caso concreto, que roupagens isso pode se dar aí no futuro. A escolha em vida do usuário, ela tem efeitos após a sua morte, isso é inegável, mas também a gente precisa ver, a partir dos termos de uso, o que o fisco ele consegue interpretar, ou se de alguma forma é possível que haja uma alegação de abusividade em cláusulas inseridas nos termos de uso ou não. Acho que, de alguma forma, isso é inevitável de ser, em algum momento isso vai chegar ao Poder Judiciário, e foi dessa forma que eu tentei abordar no artigo as polêmicas do que pode surgir. E aí, já caminhando para as nossas conclusões, eu também avalio no artigo o fato de existirem, em grande parte, provedores, prestadores de serviços, intermediários e outros, e tudo que a imaginação dentro da internet e dentro da tecnologia é capaz de trazer, que estão localizados no exterior, né? Então, a gente precisa também trazer para a mesa o fato da Constituição ela ter ali uma exigência expressa de depender de lei complementar à instituição da cobrança do ITCMD quando o doador tem domicílio ou tem residência no exterior e quando o de cujas ele tinha, que falecido, possuía bens, era residente domiciliário. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal ele avaliou essa questão, é um acórdão de 80 páginas, então, assim, demorou bastante tempo para que o Supremo Tribunal Federal avaliasse, inclusive, essa questão, que, embora não haja uma lei complementar que autorize os estados a essa cobrança, a verdade é que alguns estados implementavam essa metodologia, digamos assim, para exigir tributo quando a herança vinha de fora. Esse caso que chegou até o Supremo Tribunal Federal teve origem em São Paulo, uma discussão sobre herança na Itália, etc., e o contribuinte, no final das contas, como era esperado, né, ele venceu no sentido de que é necessária a instituição da lei complementar e a gente, olhando sob o ponto de vista do bem digital, a gente também não pode ignorar o fato de que o bem ser digital não torna ele fora do ordenamento jurídico, né? Então, a gente precisa trazer, e aí é a conclusão, né? Assim, não vou dar spoiler em relação ao artigo, mas a gente constrói e avalia esse precedente como algo muito necessário para a gente ter nos dias atuais em relação ao ITCMD. Da mesma forma, a ADO 67, que estabelece um prazo para que o Congresso Nacional tome uma decisão em relação à lei complementar, dentre outros pontos que a gente não pode deixar de abordar, que é o fato da localização no exterior, seja fisicamente, seja no metaverso, ele deve observância à mesma Constituição Federal. É óbvio que no artigo eu não pretendo afirmar, nem de longe dizer que os herdeiros eles não devem pagar ITCMD ou imposto de renda, mas acho que alertar para uma complexidade da situação e dos bens digitais, né? A gente caminha hoje para um cenário de reforma tributária e o ativo digital é inescapável desse grande debate. Eu acho que, e já na reforma tributária, caminhando pela conclusão, no sentido de que a Constituição de 1988 e o tempo que se leva no Brasil para se ter uma definição sobre algo, seja dizer o óbvio, que é o que está na Constituição, que precisa de uma lei complementar, seja para o Supremo Tribunal Federal avaliar a questão em 80 páginas e não guiar o intérprete para a incidência do tributo no âmbito dos direitos digitais, quando há uma residência fora do Brasil e quando a gente está diante aqui de um bem que não é aí conhecido no nosso dia a dia, assim, do direito tributário, né, mas dos nossos filhos, das próximas gerações, é algo que vai estar muito na nossa rotina em termos de herança. Então, de novo, sem dar spoiler sobre o artigo, convido a todos para ler o livro, para prestigiar todos os excelentes artigos que estão lá, vale a pena, e fico à disposição para todos os esclarecimentos e agradeço a oportunidade.
Excelente, Rafaela. A gente vê, né, como é que a mesa foi composta para trazer novas visões e reflexões sobre o direito tributário. A gente começa falando em tributação e meio ambiente, perpassa para a questão financeira e agora a gente entra na grande complexidade da tributação digital, como a gente tem assunto, matéria para desenvolver nessa seara, o quanto o legislador precisa trabalhar e nós, tributaristas, também. Então, você, com brilhantismo, trouxe aí um tema extremamente complexo e importante que todos nós vamos perpassar de uma forma ou de outra aí no futuro. Muito obrigada pela sua participação, pela sua palestra. Agora já vou passar a palavra para a próxima e última palestrante, para que no final a gente faça perguntas. Então, havendo mais perguntas, podem colocar aqui no chat ou, se vocês quiserem, no final a gente abre o áudio para vocês fazerem diretamente para as nossas palestrantes. Bem, próxima palestrante é a Nina PK, advogada, sócia do escritório Marinque Vasconcelos Advogados, doutoranda e mestre em tributação e finanças públicas na UERJ, cofundadora do coletivo jurídico Elas Discutem, professora e ex-assessora de ministro no STF e uma das maiores especialistas em tribunais superiores, né, Nina? Prazer grande ter você aqui conosco. Passo a palavra para a sua palestra sobre STJ, STF e as teses lacônicas em matéria tributária. Bom, muito obrigada, Micaela, pelos predicados. Enfim, fico até um pouco constrangida, mas junto de você eu vou aceitar e vou até dormir mais feliz hoje, depois desses elogios. Mas eu queria agradecer ao convite feito pelo Tributário em Jogo, por você ter né, aberto esses dias de discussão em relação aos temas que foram levados pelas mulheres, né, que publicaram os artigos na coletânea organizada pela Daniela. Eu queria agradecer a Daniela também. A gente está acompanhando no grupo, né, os esforços incansáveis da Daniela para fazer essa coletânea acontecer. Então, assim, muitas vezes, eu que sou, assim, Daniela, realmente, muitas vezes a gente pensa, caramba, eu trabalho demais, não dá tempo de fazer mais coisa. E quando você vê, tá a Daniela mandando mensagem 11 da noite para, sabe, perguntar, para fazer tudo acontecer e realmente, infelizmente a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas espero um dia a gente poder, né, organizar esses eventos em algum lugar, né, presencial para ter esse contato, porque são mulheres como vocês, né, Micaela, Daniela, as minhas companheiras de mesa, né, as doutoras Denise, Lucena, Maria Lúcia e a Rafaela, que eu também não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas já me coloco à disposição para a gente fazer essa conversa aí presencialmente. Bom, o tema aqui, eu não sabia que eu não podia dar spoiler, né? Então eu ia dar vários spoilers aqui na minha fala, mas foi muito bom, né? A gente nem combinou direito e eu também queria pedir desculpas para os organizadores não ter conseguido entrar antes. Enfim, mas deu tudo certo aqui e acabou que eu fiquei por último, mas a ordem foi ótima porque a Rafaela acabou de tratar, né, de uma decisão ali no final da fala dela do ITCMD, com elo de conexão no exterior, em como o STF demorou para analisar esse tema, né, e como o acórdão, apesar de ser extenso, ainda deixa bastante dúvidas e, principalmente, né, a questão dessa DO 67 ter declarado essa mora inconstitucional. E aí, o que acontece agora? O que o Legislativo faz? Né? A gente fica aqui aguardando, porque pela separação dos poderes a gente, né, o STF nem poderia dar prazo para o legislador, o ministro Marco Aurélio que o diga. Mas, realmente, né, deu prazo, se o legislador não cumprir, como aparentemente não vai cumprir, o que acontece depois? Os estados podem legislar, continuar legislando? Eu entendo que não, mas, enfim, essa crítica, né, levantada pela Rafaela é um pouco do cerne do artigo, né, que eu me propus a apresentar na coletânea, que é fonte de várias reflexões minhas, né, inquietudes, na verdade, em relação ao papel que o STF tem desempenhado na fixação de teses e, mais recentemente, o STJ também, né? As teses de julgamento, como a gente sabe, eu vou tentar me ater aqui o tempo, elas começaram, né, viraram uma praxe quando existem julgamentos de repercussão geral, né? Ministros como o ministro Barroso, enfim, né, propõem que sejam firmadas teses em outros tipos de processo. Até a gente tem aquele RHC
da criminalização do não pagamento de ICMS, na verdade, do não pagamento do ICMS declarado, a apropriação indébita, né? Que o STF declarou, que pode ser enquadrado como crime de apropriação indébita tributária. Era o RHC, houve fixação de tese, relatoria do ministro Barroso. A DI 5374, de relatoria do ministro Barroso, houve fixação de tese. Mas é bem verdade que isso é uma praxe do STF, e mais recentemente, né, do STJ, e eu falo mais recentemente porque, gente, eu sei que existem repetitivos aí desde 2008, quando a gente entra no sistema do STJ, aparece que esses repetitivos têm teses firmadas. Isso acontece quando a gente vê repercussões gerais do STF de 2007 também. Só que essas teses, pelo menos as do STF, elas não foram firmadas em 2007, quando as repercussões gerais foram julgadas. Elas foram firmadas a partir de uma sessão administrativa feita pelo plenário do STF em 2015, em que os ministros entenderam que deveria ser fixada uma tese de julgamento para repercussões gerais em atendimento a uma previsão do CPC de 73 ainda. Então, apesar da gente ver lá a tese de julgamento desde 2007, na verdade, essas teses elas foram fixadas posteriormente. Então, esse é um ponto bastante importante aqui para deixar todo mundo, né, no mesmo pé de alinhamento em relação ao cronograma. Por que isso é importante? Porque o ministro Barroso, ele foi um dos, né, ministros que encabeçou essa discussão aí sobre a necessidade de se firmar uma tese, e aí ele falou, já havia falado em tese de julgamento, ele já havia falado em ementa vinculante. Ele encabeçou essa discussão para que o STF, no final de todos os seus julgamentos, né, de controle de constitucionalidade, pelo menos, se reunisse, né, chegasse a um consenso, ainda que houvesse votos divergentes, sobre um enunciado que refletisse o que foi decidido. Então, a tese de julgamento é um enunciado que reflete o que foi decidido naquela sessão, né, em relação àquele caso. Beleza, mas reflete o quê? O dispositivo? Eu, Nina, entendo que se for para refletir o dispositivo, ela não precisaria nem existir, porque o dispositivo de um voto, ele, né, de um acordo, ele está muito claro. Né? A ideia era que as teses refletissem as razões de decidir dos julgados, ou seja, que fossem aquele momento em que os ministros, apesar de trazerem entendimentos muitas vezes antagônicos, ainda que convergentes no dispositivo. Então, a gente tem, além de votos divergentes, né, que divergem nos fundamentos e nos dispositivos, a gente tem entendimentos que convergem no dispositivo, provimento, desprovimento, parcial provimento, procedência, improcedência, x, y, z, mas por fundamentos diferentes. Então, a hora da fixação da tese deveria ser aquela hora em que os ministros chegam a um consenso sobre quais foram as razões de decidir da maioria. E isso não acontece. Né? A gente sabe muito bem que essa ideia, se essa era a ideia, né, a inspiração do ministro Barroso foi nos precedentes vinculantes, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas que tem um modelo deliberativo completamente diferente. Isso acabou não acontecendo no Brasil, principalmente com a ampliação dos julgamentos em plenário virtual. A gente viu aí um crescimento exponencial de teses de julgamento que simplesmente refletem o que foi decidido ali no dispositivo. É constitucional ou é inconstitucional XYZ. E o artigo, na verdade, ele é uma crítica a essa perda, né? Não exercício do potencial da tese de julgamento. Então, a gente tem as teses não sendo utilizadas para se chegar ao objetivo para os quais elas foram criadas. E se isso acontecesse, a gente teria a nossa vida muito mais facilitada, a gente conseguiria ver numa frase o consenso das razões de decidir dos julgadores. E quais são os reflexos, né, desse mau uso das teses de julgamento pelo STF, mas também pelo STJ, em relação à matéria tributária. E aí eu pego como exemplo 2 julgamentos não tão recentes. Né? O primeiro é aquele tema 20, da repercussão geral, em que todo mundo achava que o STF fosse dizer o que era a folha de salários, né? Mas, na verdade, isso não aconteceu. Assim, meio que decidiu sem decidir, né?
o incide de contribuição previdenciária à carga do empregador sobre as verbas pagas habitualmente. Tudo bem, não foi essa tese, mas falando nas minhas palavras. Mas o que é habitualidade? O que é um caráter habitual? O STF não disse nessa ocasião como, anos depois, disse que definir se uma verba ela é paga com habitualidade ou não é de competência do STF, mas é sim matéria infraconstitucional. Então, esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo que eu trago no artigo é o RESP 1.221.170, que traz os parâmetros para a gente chegar a uma conclusão sobre quais insumos geram direito a crédito de PIS/COFINS. E os critérios que a STJ fixou, que já eram, é importante dizer que já eram utilizados pelo CARF há bastante tempo, antes desse repetitivo ser julgado, foram os critérios da habitualidade, relevância e essencialidade. Mas o que são insumos... Desculpa, a habitualidade é do outro tema, mas o que são insumos relevantes e essenciais para aquela operação? Isso tem que ser dito na análise do caso concreto, e o STJ não analisa fatos e provas, tanto é que no próprio julgamento desse RESP houve uma declinação de competência, para que o juízo do tribunal de origem analisasse para saber se os insumos tratados no caso concreto seriam ou não, incidiriam ou não na tese firmada. Então, o título do artigo é um pouco forte, mas a questão toda para que a gente está criando essa cultura de fixação de teses, se primeiro elas são utilizadas ou para reforçar os dispositivos decisórios, mais uma vez, a tese não se propõe a isso, ou para fixar diretrizes para tribunais, para instâncias ordinárias, até para tribunais administrativos, como a gente sabe que em matéria tributária, grande parte das discussões é iniciada em tribunais administrativos, fixar diretrizes que têm como base conceitos abertos e que, no final das contas, é meio feio falar isso, a gente acaba dando um giro de 360 graus. A discussão começou no CARF sobre conceito, sobre o que seriam os insumos passíveis de gerar crédito, de gerarem créditos de PIS/COFINS, e a discussão volta para o CARF, porque é o CARF que vai dizer o que é relevante e essencial. É o CARF que vai dar a primeira palavra sobre o que é habitual. É claro que quando o tema é levado ao judiciário, primeira instância e segunda instância podem discordar. É mais difícil, porque os tribunais administrativos analisam as provas produzidas com mais profundidade. E aí, a crítica que eu faço é justamente essa, quando a gente vê teses no julgamento sendo utilizadas com essas finalidades para as quais elas não foram criadas, mas a ideia era justamente que houvesse um direcionamento mais claro para os jurisdicionados e para os tribunais, que aplicam os precedentes fixados nos tribunais superiores, quando essas teses são desvirtuadas, a gente abre as portas para a afronta, a isonomia, a livre concorrência, é claro, a segurança jurídica. Então, não raro a gente tem autuações sobre conceitos de insumo que são derrubadas no CARF e autuações não idênticas, claro, porque se referem a outros fatos geradores, enfim, às vezes você tem uma diferença de fato, sempre vai ter diferença de fato. Se você mudou o fato gerador, o período de apuração já tem uma diferença de fato, mas são diferenças desimportantes. Você tem resultados outros, porque aquela turma daquela Câmara não entende que aquilo é essencial e relevante. Então, a meu ver, não era isso, não é para isso que se presta a tese de julgamento. A gente vinha de uma cultura de utilização de ementas, e eu tenho certeza que quase todo mundo aqui, menos as pessoas mais novas, tinha uma cultura de pesquisar as ementas dos julgamentos, e as ementas elas eram, inclusive, mais expansivas, nas suas palavras, nos seus conceitos. Mas as ementas têm déficit deliberativo muito grande, porque as ementas saem da cabeça do relator do acordo. Então, acaba o julgamento, o relator vai lá, vai minutar a ementa e coloca o que ele quiser. E quantas vezes a gente já não teve problema com ementas que não refletiam o que havia sido julgado. Então, as teses deveriam ter vindo para sanar isso.
E acaba que a minha crítica aqui, por conta, acho que, no modelo deliberativo do STF, principalmente, mas do STJ também, muitas vezes o que eu reparo é um medo de julgar a matéria tributária e causar um impacto muito grande, né, nas finanças públicas dos entes. Então, esse tema 20, por exemplo, ele foi julgado logo depois que o STF julgou o tema 69. Então, o STF, numa semana, disse que o ICMS não cumpria a base de cálculo do PIS e da COFINS. E 2 semanas depois, ele fixou essa tese que não deu resposta nenhuma para a gente. Então, acho que, enfim, isso tudo também pode ser analisado, é tema para outro artigo, mas espero ter deixado claro aqui, acabou que eu não falei de muita coisa, mas acho que eu consegui expor, né, as minhas considerações e o cerne da minha crítica. Muito bom, Nina, muito obrigada mais uma vez aí pelas suas palavras. Acho que o fechamento das palestras foi bem interessante com você, né? Porque, afinal de contas, tudo acaba no STJ e no STF. Ao fim e ao cabo, a interpretação do direito tributário se dá nas mãos deles e, infelizmente, não tem sido a melhor solução, até porque diversos buracos têm sido deixados, né? Eu acho que o tema do seu artigo é justamente para trazer essa reflexão para todos nós, dar uma construção coletiva e uma necessidade cada vez maior de aprofundamento e de controle dessa construção coletiva. Obrigada pela sua participação e agora a gente vai iniciar, pessoal, as perguntas, né? Eu vou começar com as perguntas para a professora Maria Lúcia, que existem 3 aqui, e aí, à medida que vocês que estão nos assistindo queiram perguntar, podem, como já mencionei, ou levantar a mão para fazer a pergunta diretamente ao palestrante, ou colocar aqui no chat que a gente vai estar lendo, tá? A primeira pergunta é da Letícia Soares Sá. Letícia, obrigada pela pergunta. Ela diz o seguinte: quais as opções seriam mais adequadas para o problema que o governo e a grande mídia diz ser e que o governo vem solucionando com a privatização? Boa noite novamente. Eu agradeço a Letícia, né, pela pergunta. Letícia, veja bem, a questão das privatizações no Brasil, elas têm um problema gravíssimo. Primeiro, porque elas têm ocorrido com uma entrega de patrimônio por um preço muito baixo, e na hora de fazer essa privatização, qual tem sido o modelo? O passivo daquela empresa, o banco que está sendo privatizado, porque os bancos estaduais foram praticamente todos privatizados. O que acontece com o passivo dessas empresas privatizadas? Que toda empresa tem um passivo, tem um financiamento ou algum crédito que ela não recebeu, que está ali aquele buraco. O que está acontecendo aqui no Brasil com as privatizações? Isso desde Collor, tá? Esse é o modelo. Privatiza-se o filé, a parte boa da empresa, do banco, tudo, o filé é entregue ao setor privado por um preço sempre irrisório e o passivo é transferido para a conta da dívida pública. Eu vou dar um exemplo só dessas privatizadas, do problema das privatizações no Brasil. Um exemplo, aliás, 2 exemplos, um mais antigo e um bem recente, para ilustrar isso que eu falei. Quando, no final da década de 90, os bancos estaduais, Banespa, Benge, Banerj, Banestado, quase todos os estados tiveram seus bancos estaduais privatizados. Eu vou dar um exemplo do caso do Banestado. O Banestado ficou famoso porque ele era um banco usado para lavagem de dinheiro naquelas famosas contas CC5. Você sabe, não sei se tem alguém do Paraná aqui nos ouvindo, a dívida do estado do Paraná era cerca de 460 milhões de reais, milhões com M. Com a privatização do Banestado, um passivo de mais de 5 bilhões de reais se transformou em dívida do estado do Paraná. Então, o estado rico, pujante como o Paraná, está aí há anos pagando dívida que não é dívida, que é passivo
passivo do Banestado que foi simplesmente transformado em dívida. Isso é que a gente chama de sistema da dívida. O estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro não entra. São mecanismos financeiros. Vou te dar outro exemplo bem recente do dano das privatizações. A refinaria lá na Bahia, que foi privatizada há pouco tempo por um preço irrisório. O que os estrangeiros que compraram lá, o fundo, foi um fundo financeiro que comprou, o que eles passaram a fazer? Não vendem mais o combustível refinado para o Brasil, exportam tudo. E se o Brasil quiser, ele tem que importar esse combustível ao preço de importação. Então, o problema das privatizações aqui no Brasil não tem nada a ver com o discurso de que o setor privado vai investir melhor, que o setor público não está dando conta. Olha, o que tem que ver é como melhorar a gestão do setor público. E mais, em todas as privatizações, praticamente, depois de privatizar, o BNDES libera empréstimos a juro quase zero para a empresa privada que comprou o patrimônio. Então, olha só, entrega o patrimônio a preço irrisório, assume o passivo e ainda dá empréstimo do BNDES com juro quase zero. Por que o BNDES não investe antes de privatizar? Para assegurar o patrimônio público e garantir que esse patrimônio público vai ser colocado a serviço da sociedade brasileira. Sabem por quê? Por causa dessas regras de teto de gastos e agora arcabouço fiscal. Ontem saiu uma entrevista do atual secretário lá do Ministério da Economia, o Seron, dizendo que os investimentos vão fazer parte desse novo teto do arcabouço fiscal. Então, gente, é de uma insanidade completa, não tem lógica entregarmos o patrimônio e ficarmos com os passivos e ainda doarmos empréstimos do BNDES a juro quase zero para o setor privado ganhar em cima do nosso patrimônio construído pelo povo brasileiro. Então, eu sou extremamente crítica ao modelo de privatização que existe no Brasil e a desculpa para tudo isso é pagar a dívida, uma dívida que o Tribunal de Contas já falou que não tem contrapartida. Surreal, realmente, doutora Maria Lúcia. Bom, mais uma pergunta aqui do professor Paulo Ruben. Ele diz o seguinte: embora se refira à necessidade da redução da taxa de juros, o Haddad declarou ontem que pretende garantir a sustentabilidade fiscal e da dívida pública como proporção do PIB. Isso não difere em nada da dupla Meirelles e Temer, quando da aprovação da emenda constitucional número 5, de 2016. Pergunto à professora Maria Lúcia, mantida essa lógica, como voltar a crescer e financiar políticas sociais universais? Olha, é muito difícil conseguir um crescimento socioeconômico e uma recuperação, porque nós não estamos numa situação normal. Nós estamos vivendo uma calamidade social no Brasil, com desemprego altíssimo, fome, milhões de pessoas morando nas ruas e quebradeira de empresas, inclusive empresas grandes, por conta do juro alto. Esse modelo, professor Paulo Ruben, a que eu respeito profundamente, ele era deputado federal na época da CPI da dívida, em 2009, 2010, teve uma atuação brilhante na CPI da dívida, em defesa das finanças públicas do Brasil, dos interesses nacionais. Esse modelo do arcabouço fiscal, ele segue exatamente o modelo do teto de gasto da emenda constitucional 95. Com uma pequena, eu chamo de esmolinha, gente, porque 0,6 a 2,5 da despesa do ano anterior é muito pouco, considerando o fosso social que exige investimentos no Brasil. E mais, vai ser uma amarra
Porque se tivermos aumento de arrecadação, o limite é crescer 2,5% no máximo das despesas do ano anterior atualizada pelo IPCA. É muito pouco. Então, se conseguirmos aí um modelo tributário bacana que vai fazer os ricos pagarem, isso vai tudo para pagar a dívida. Mas não é esse também o desenho da reforma tributária que está lá. O desenho da reforma tributária que está lá vai inicialmente abordar só os tributos indiretos. E querem colocar um modelo só de IBS, de Imposto sobre Bens e Serviços, para abranger as esferas federal, estadual e municipal, que vai elevar absurdamente o preço dos serviços no país. Por quê? A alíquota que hoje do ISS, que é 5% em geral, ela vai passar para mais de 20% pelos cálculos aí, as estimativas que já vazaram. Então, vocês imaginem como crescer com uma tributação pesadíssima sobre serviços vai inviabilizar. Não é? E justamente no momento em que avançam as privatizações, inclusive na área da saúde e educação. As pessoas não estão conseguindo acesso pleno à rede pública por conta da decadência, da falta de investimentos. Elas ficam obrigadas a ir para o setor privado, e o setor privado, com essa tributação do IBS, a gente está correndo o risco de um colapso social. Tá? Eu vejo com muita preocupação esse desenho aí que está sendo colocado por essa equipe econômica atual. Por enquanto foram apresentadas só linhas gerais, né? Mas pelas linhas gerais, nós já vimos que está mantido o teto de gastos, só com um acréscimozinho muito reduzido de 0,6% a 2,5% da despesa do ano anterior. Isso é quase nada, gente. Não é? Então, vamos nos mobilizar, né, para evitar um caos maior ainda do que o que a gente já se encontra. Perfeito, professora. A Letícia que agradeceu sua resposta, disse que essa era uma explicação necessária, que deveria ser amplamente divulgada para todo cidadão brasileiro, e que ela, ouvindo a senhora, já ficou extremamente indignada com toda essa situação, o que, sem dúvida, nos deixa mesmo. Uma última pergunta que eu queria passar para a senhora, da Daniele, tá? Da nossa Dani. Ela diz aqui o seguinte, espera aí, deixa eu só achar um minutinho. Aqui, queria perguntar à professora Maria Lúcia se a realidade do Brasil é isolada ou se é uma situação global esse sistema da dívida. Certo. Olha, eu criei a expressão sistema da dívida exatamente quando eu estava atuando na auditoria do Equador. Porque lá, por ser um país menor, o volume de operações também muito menor, deu para a gente fechar um ciclo de 30 anos de investigação de endividamento público e de identificar essas manobras de uso da dívida pública ao revés. Ao invés da dívida pública ser aquele instrumento para aportar recursos, o mercado financeiro foi muito esperto de escolher a dívida para ser o veículo do roubo de recursos. Porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Imagina, se você tem uma dívida, todo mundo que tem dívida está preocupado, fica vendo como pagar. Então, todo mundo sabe o que é uma dívida. Então, o mercado financeiro foi extremamente hábil de escolher a dívida para ser o veículo do desvio de recurso público. Um instrumento que deveria ser usado para aportar recursos. Então, isso aí mostra que o sistema da dívida já estava lá no Equador. Quando fui atuar na auditoria da dívida grega, durante a crise lá na Europa, que começou em 2010, a auditoria lá foi uma auditoria institucional também, decretada pelo parlamento grego. Lá, eu tive a honra de descobrir o esquema de securitização lá. Esse esquema que agora está lastrando aqui em estados e municípios, que a gente detectou lá na PBH Ativos S.A., esse que desvia o recurso antes dele chegar no cofre público. Era a mesma arquitetura financeira.
Só que, em vez de ter uma empresa securitizadora disfarçada, né, em cada estado, em cada município, como está acontecendo aqui no Brasil, como tem a PBH Ativos em Belo Horizonte, a CPSEC SA em São Paulo, MGI Participações em Minas Gerais, tem alguns entes. Em vez de ser assim, um em cada estado ou país lá na Europa, como a legislação lá é mais rígida, o que fizeram? Criaram uma empresa, localizaram essa empresa em Luxemburgo, que é um paraíso fiscal que aceita qualquer coisa, tem uma legislação completamente liberal voltada para o mercado. E essa empresa, lá em Luxemburgo, ela tinha como sócios 17 países europeus. O esquema lá para desviar... Vocês se lembram quando os jornais anunciavam que os países europeus estavam ajudando a Grécia? Não estavam, não. Eles realmente tiravam o dinheiro do orçamento público deles, aplicavam políticas de austeridade fiscal para sacrificar a população, para desviar aquele recurso orçamentário. Só que aquele recurso, em vez de ir para a Grécia, ia para uma conta vinculada a esse esquema no Banco Central Europeu. Olha como as instituições, os bancos centrais estão envolvidos. O dinheiro que os países sacrificavam à população, com arroxo, ajuste fiscal, austeridade, ia para uma conta vinculada a esse esquema no Banco Central Europeu. E dessa conta no Banco Central Europeu ia uma migalha para a Grécia, uma migalha. E a bolada, mais de 95% dos recursos, iam para bancos. Esse foi um esquema lá para salvar os bancos que estavam em risco de quebra na Europa. E usando a Grécia. Ao chegar no Brasil, nós descobrimos a mesma arquitetura financeira funcionando, só que de forma micro, dentro de cada município, dentro de cada estado. Mas é a mesma arquitetura, o mesmo desvio através de conta vinculada ao esquema, aberta na rede bancária arrecadadora. Então, o sistema da dívida, ele está no mundo todo. Agora, aqui no Brasil, nós temos um mecanismo que só existe aqui, que nós da Auditoria Cidadã, como nós somos um movimento social, que buscamos popularizar o conhecimento, nós batizamos de Bolsa Banqueiro. Porque bolsa é uma coisa que você paga sem pedir nada em troca, não é mesmo? Por exemplo, a Bolsa Família. A pessoa que recebe, ela não fica devendo nada, porque aquilo ali é uma doação, é uma caridade. Nós temos aqui no Brasil, gente, a Bolsa Banqueiro. Uma remuneração diária paga aos bancos pelo Banco Central, com recurso que ele recebe do Tesouro Nacional. Então, é recurso que deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação, para assistência, previdência, etc. E, através do Banco Central, vai para remunerar os bancos. E remunerar sobre o quê? Sobre um dinheiro que sequer pertence aos bancos. É o dinheiro de todos nós que está lá depositado ou aplicado nos bancos. O Banco Central remunera os bancos diariamente. Eu pergunto a vocês, qual é a justificativa para essa benesse? Para essa remuneração diária, que ano passado custou cerca de 180 bilhões de reais. Um volume de dinheiro maior do que o orçamento anual da educação ou da saúde. Não tem lógica essa atuação dessa política monetária do Banco Central. E mais, enquanto ele remunera os bancos sobre esse dinheiro da sociedade, os bancos se negam a emprestar para a sociedade a juro baixo. Eles preferem receber a remuneração diária garantida pelo Banco Central. Por que eles vão correr risco de emprestar para uma empresa ou para uma pessoa? Eles têm a remuneração garantida pelo Banco Central diariamente. Então, é uma operação extremamente nociva para toda a economia do país, porque ela esteriliza mais de R$1 trilhão diariamente. Dinheiro que deveria estar circulando na economia e fica esterilizado no Banco Central
rendendo juros só para banco, provocando aumento das taxas de juros de mercado e provocando, de novo, aumento da dívida pública. Porque, para justificar a remuneração aos bancos, o Banco Central troca essa sobra de caixa por títulos da dívida. Só que não vende os títulos, não. Eles podem ficar um dia só com esses títulos. É só uma troca diária, o overnight, só para justificar o pagamento de juros. Então, querida Daniela, o sistema da dívida, nós já comprovamos em auditorias institucionais, tanto no Equador como na Grécia, que ele está presente em outros países. Porém, aqui no Brasil, ele é mais desavergonhado, seria a palavra que eu usaria, porque é de uma falta de escrúpulos total, desrespeito à legislação. Vocês não imaginem quanta coisa a gente já denunciou, aí, de repente, surge lá uma emendazinha legalizando aquele negócio. Quer dizer, se ninguém denunciasse, o mercado ia continuar operando na ilegalidade. Como a gente denuncia, eles vão lá e criam uma lei para legalizar os esquemas. Então, olha, isso acontece porque tem muito pouca gente olhando para as finanças no Brasil. Mas é um ralo que está absorvendo quase metade do orçamento público federal todo ano, que afeta as finanças dos estados e municípios e que está fazendo a gente viver no avesso do país que poderíamos estar vivendo. Então, eu peço mais uma vez, né, que todas e todos que puderem apoiem a Auditoria Cidadã, ajudem a compartilhar o que a gente luta, né, para produzir, para esclarecer e popularizar mais o conhecimento desse sistema da dívida. Não, doutora Maria Lúcia, eu só quero parabenizar, eu não conhecia o site, vamos divulgar, inclusive o Tributário em Jogo tem um site onde a gente divulga vários sites de pesquisa, vamos colocar o site de vocês lá, eu acho que sem dúvida, e vamos recomendar também, porque eu acho que sem dúvida é algo que todos nós precisamos conhecer, saber, e com certeza vou lhe chamar para uma live, que a gente tem vários temas que eu gostaria de conversar e ouvir a senhora. Só colocando aqui um comentário que o doutor Paulo fez, né, agradecendo a você pelos esclarecimentos e dizendo que o momento de desmontar a herança de FHC é agora. Manter remendado o teto de gastos é manter a gestão das finanças públicas reféns do rentismo. Bem, muito obrigada, professora, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação no evento, uma grande honra. Agora eu vou passar para as perguntas feitas à doutora Rafaela. Gratidão. Temos aqui uma pergunta da Eduarda, deixa eu só localizar ela, um segundo. Aqui. Professora Rafaela, de início agradeço pela excelente palestra. Assim como a maioria das discussões sobre a tributação e era digital, vejo que o X da questão é o que fazer. Nesse sentido, o que você entende que seria a solução? É melhor adequar ao ordenamento jurídico vigente a adequação dos bens digitais ao atual ordenamento ou cabe um ordenamento específico? Obrigada, Eduarda, pela sua pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a solução a gente precisa achar juntas. O ordenamento, ele não resolve tudo. Então, na medida em que surgem novas tecnologias, a legislação ela não acompanha com a mesma velocidade, né? Não adianta a gente também querer colocar dentro de algo quadrado ou redondo, que não é quadrado e redondo, porque não vai caber, mas na medida em que é possível ao fisco identificar a questão patrimonial de um ativo, a gente não precisa depender de uma legislação nova para fazer o que a gente já sabe fazer. Assim, eu acho que não tem uma resposta certa nem errada para te dar, mas eu acho que em relação ao que já existe, a gente precisa implementar, e o que não existe, a gente precisa avaliar o próprio cabimento e o próprio braço que o fisco tem de conseguir implementar uma fiscalização efetiva, né? Não adianta a gente criar
normas, punições, mais multas, porque o direito tributário adora criar novas multas, para tentar encaixar o que é físico no que é digital. Eu acho que a nossa legislação ela é muito criticada, embora ela resolva grande parte dos problemas, mas tem coisa que ela não vai conseguir resolver mesmo, porque a tecnologia ela impõe uma globalização, um acesso que é limitado dentro dos poderes soberanos de cada estado. Espero ter respondido a pergunta. Sensacional, Rafa. Realmente é uma pergunta difícil. A complexidade desse assunto é gigante. Tem uma outra pergunta aqui que a Dani trouxe para você, que é a seguinte: o que você pensa sobre a elevação da tributação da herança num sistema global de holdings familiares e digitalização? Ainda é um caminho possível a justiça tributária? Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Obrigada pela pergunta. É uma ótima pergunta também. Eu acho que um ponto para a gente tentar respondê-la é que a gente sabe que hoje o Brasil está na contramão de uma tendência mundial, uma tendência da OCDE de tributar e um consumo muito mais do que a renda, o patrimônio. É muito complicado, a gente sabe que a estruturação de holdings familiares pressupõe uma complexidade, um acesso a informações que nem todo mundo tem. E óbvio que eu acho que a herança no Brasil ela precisava ser mais tributada, sim, e seguindo uma lógica mundial dessa ideia. Se olhar a legislação de outros países, a nossa tributação ela é muito baixa e a gente tem uma desigualdade histórica demonstrada em muitos estudos por conta dessa, digamos, omissão. Por exemplo, a própria progressividade do TCMD, ela é um aspecto aí que ficou um pouco afastado do legislador. Eu lembro que, acho que foi em 2017, quando o Estado do Rio de Janeiro alterou a legislação nesse sentido para colocar as alíquotas progressivas, foi um grande baque para todo mundo, como se, assim, não fosse, na verdade, o certo a se fazer em relação à tributação no Brasil, né? A gente precisa enxergar aí os modelos internacionais, que a média da OCDE é muito maior do que aquilo que a gente observa e que o nosso país ele segue, na verdade, um olhar aí para o consumo que é muito cruel para a população com menos recursos, né? A gente precisa olhar isso com atenção, uma conversa séria que a gente precisa ter. E nesse aspecto, já finalizando sobre holdings familiares, um dado que a gente sempre tem, precisa ter, é a diferença entre a legalidade e a evasão de divisas, né? Porque hoje os países eles têm cada vez o FATCA, a própria repatriação no Brasil mostrou a quantidade de recursos que estavam não declarados fora do Brasil, então foi um programa muito importante para trazer de volta esses recursos. Acredito que muitas pessoas dentro da legalidade, obviamente, trouxeram seus recursos para o país e aquilo incomodava muito não ter como resolver, mas a estrutura de holding familiar é algo absolutamente legal, não tem problema nenhum, desde que a gente esteja aí observando as regras de informar para o seu país de residência todos os bens e ativos que você mantém fora do Brasil, para a gente não entrar num cenário de ilegalidade que não é desejável, né? E reiterando esse ponto da OCDE, que acho muito importante, que a carga no Brasil ela precisa ser revista em prol de uma população que, como bem trouxe a doutora Maria Lúcia, está bastante carente de soluções. Excelente, Rafaela, muito obrigada pela sua contribuição também, pelas respostas fornecidas, o pessoal que está agradecendo no chat. E, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para a Nina. Nina, a Dani lhe pergunta o seguinte, ela quer saber um pouco mais da sua visão em relação à fixação de critérios possíveis para evitar o consequencialismo em matéria tributária. A Dani está animada hoje, né? Ela está fazendo as perguntas que não querem calar. Olha, eu acho esse é o tema da minha tese, né? De doutorado apenas. Mas, assim, tentando simplificar, a resposta que eu não consegui chegar é até que ponto o STF pode ser consequencialista. Acho que pode, em alguma medida, o STF, a Constituição não é
carta jurídica apenas, ela é uma carta política também. Então, o controle de constitucionalidade, principalmente quando a gente, né, fala da composição atual da corte, ele acaba sendo consequencialista e, em alguma medida, político, apesar de esse não ser o papel principal do judiciário. Agora, em que medida, quais critérios, né, objetivos a gente pode tentar traçar para não se surpreender, talvez, com o consequencialismo do STF? A Raquel Andrade e o Pedro Júlio, a Raquel e o Pedro também foram assessores, a gente escreveu um artigo para uma coletânea de processo constitucional, né? Tinha aquela comissão de juristas para a reforma do processo constitucional, reforma não, né? Para a codificação do processo constitucional e talvez, né, reformas na própria Constituição sobre algumas matérias, e a gente propôs a falar do tema da modulação de efeitos. Acho que quando a gente fala em consequencialismo, não tem como não falar de modulação. E a questão toda, né, que a gente vê o STF sendo consequencialista e não falando que é consequencialista. E isso já é uma premissa muito ruim para se partir, porque quando o STF não admite que é consequencialista, mas ao mesmo tempo leva em consideração argumentos consequencialistas de cunho econômico, por exemplo, ele abre as portas, né, para que apenas algumas partes no processo consigam produzir esses argumentos. E, via de regra, coincidentemente, essas partes, na sua enorme maioria, são as fazendas públicas, né? Dos três entes, 4, se a gente contar com o Distrito Federal. Então, a gente vê argumentos consequencialistas sendo levados ao STF, o STF utiliza como fundamento, nós não falamos que é consequencialista. Então, o que a gente, né, poderia ver aí é uma reforma na produção de provas, né, que são levadas ao STF, e o que eu sempre falo é que contribuintes levem ao STF impactos daquela decisão para os seus negócios, né? Impactos daquela decisão para a empregabilidade, dos investimentos que você tem no seu país. Isso vai fazer com que o STF deixe de ser consequencialista? Não. Eu acho que isso vai tornar as armas paritárias ali no curso do processo. Então, já que não há uma fase de produção de provas, né, no STF, já levem isso adiantado, né? Outro ponto que também precisaria ser equacionado são as ressalvas, né, e os prazos utilizados para modulação. Então, você modula a partir de quando, e as ações ajuizadas que são ressalvadas da modulação, elas têm que ser propostas até quando, né? Até o início do julgamento virtual, até a publicação da ata de julgamento, até a publicação do acordo, até a finalização do julgamento. Então, esses parâmetros também estão muito mal parados, não tem muito a ver com consequencialismo, né? Mas eu acho que se ajeitasse um pouco isso, as decisões deixariam de ser tão imprevisíveis, né? Me parece que o STF olha também para as ressalvas de acordo com as consequências dessas ressalvas. Então, é isso que me vem à mente. Assim, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que, sobre o tema, são esses pontos que eu já tratei em artigos, e o resto acho que eu estou ainda pensando para tentar colocar no papel. Micaela, me ajuda, como é que faz para fazer uma tese de doutorado. Menina, eu tô curiosíssima por esse livro. Essa sua tese, você já sabe que tem live garantida aqui no Tributário em Jogo, está todo mundo louco querendo ler seu livro, porque esse tema é um tema do momento e eu acho que você trouxe algumas coisas muito, muito razoáveis e práticas, né, Nina? Eu acho que a possibilidade de você abrir um contraditório, já que existe a argumentação do ente público com relação ao impacto, seria importante você abrir um contraditório para o contribuinte, e eu gosto de trazer um exemplo que para mim foi assim, surreal, eu nunca imaginei, e que teve muito que ver com a discussão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque à época todo mundo falava do impacto de 65 bilhões de reais nos cofres públicos, né? E saíram do país no mesmo ano 100 bilhões de dólares, em razão da instabilidade. Eu falei, bom, beleza, estávamos brigando por 65 bilhões, perdemos 500 bilhões de reais. Então, assim, é importante que a gente tenha um pouco mais de cuidado, né, com relação a essas decisões, porque, querendo ou não, o Estado ele não está sozinho. Se a gente cria um ambiente que é um ambiente ruim, de desconfiança, de insegurança,
você afasta o investimento e, obviamente, não é isso que se deseja. Né? Então, é importante que a gente tenha um pouco mais de cuidado nesse consequencialismo e talvez essa possibilidade com dados reais, né? Para de falar só é uma coisa fictícia que a gente não sabe de onde surgiu o número, é importante para que a gente possa ter talvez uma decisão mais madura, uma modulação que seja mais séria, levando em consideração as diversas variáveis que existem no caso. Então, super obrigada pelos esclarecimentos. Bom, pessoal, eu primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez a presença das palestrantes aqui, da Denise, que teve que sair para um evento, da Maria Lúcia, da Rafaela, da Nina. Vocês abrilhantaram demais esse evento. Eu tive uma aula aqui, fiquei felicíssima, foi um período de aprendizado com cada uma de vocês, no nicho de especialidade de vocês, e agradecer, porque sei que a agenda da gente não é fácil, e vocês reservarem aí essas 2 horas para estarem falando com a gente, não é uma brincadeira. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por participarem desse livro maravilhoso. Dani, muito obrigada pela coordenação e pela oportunidade de estar aqui trazendo essas mulheres sensacionais para falar com a gente aqui no Tributário em Jogo um pouquinho. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que estavam aqui com a gente, que interagiram, que fizeram perguntas, tá? Sem dúvida, vocês também enriquecem muito o evento, trazendo esses questionamentos. E, gente, dizer que não acabou. Nós temos amanhã mais uma sessão de palestras sensacionais com a própria Dani Olímpio, que ela abre, né, falando sobre o artigo dela, a Maria Angélica dos Santos, a Annelise Lenzi também vai estar aqui com a gente, e a Maria Lúcia Oliveira. Lembrando que para você poder participar, precisa se inscrever no evento para você receber o link de participação aqui no Zoom. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, um prazer imenso ter vocês aqui. Tchau, até a próxima.